Tu já tá filmando? Já. Ah, meu Deus do céu. Então tá, então eu já vou... Eu tava lendo aqui bem distraída. Então vamos continuar, gente. Hoje, finalmente, nós vamos pro artigo 5º. Mas antes de começar o artigo 5º, já digo para vocês, esse artigo 5º vai levar não sei quantas aulas, porque só incisos são 78 incisos. Sabe o que é isso? 78 incisos é muita coisa, né? A gente está tentando, dentro do possível, não sei até que ponto a gente vai conseguir, vamos seguindo, né? Enquanto um ou outro aluno me pede para fazer uma aula, eu vou fazendo assim na sequência, né? Qualquer dia eu vou dar uma paradinha porque eu vou viajar para ver um dos meus netos. Mas enquanto isso, vamos seguindo e na volta eu gravo mais um pouco. Até agora, a gente está vendo a Constituição desde o início, ou seja, lá no preâmbulo, vimos, discutimos, nas aulas anteriores, vocês viram que eu acho que a gente ficou 1 ou 2 aulas só no preâmbulo, onde aparecem os valores do nosso Estado democrático de direito, né? Então, a partir desses valores, que eu disse para vocês que o preâmbulo é uma espécie de introdução, a partir desses valores que aparecem lá no preâmbulo, como eu estou sempre dizendo, porque repete ao longo da Constituição, como, por exemplo, a segurança, a solução pacífica dos conflitos e etc., esses valores são o espírito da Constituição, são a alma da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Se a gente sabe bem o preâmbulo, eu já falei isso em outros vídeos, mas não custa repetir, é bem coisa de professora. Se a gente sabe bem o preâmbulo, que é tão somente um parágrafo bem pequenininho aqui, uma espécie de introdução, a gente vai conseguir estudar com mais clareza. Eu já ia dizer bastante clareza, mas no início, vamos dizer assim, com mais clareza o restante da Constituição. Então, estudamos o preâmbulo, estudamos o título 1 da Constituição, que eu já falei para vocês também em aulas anteriores, que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela é dividida em títulos, e depois capítulos, e depois seções. O título 1, que fala sobre os princípios fundamentais, esse título 1, ele não é dividido em capítulos, muito menos em seções. Por quê? Porque ele é muito pequeno e ele contém apenas 4 artigos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º artigo. O que vem nesses artigos? No artigo 1, vem os fundamentos da nossa Constituição, os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. No artigo 2º, vem os poderes do Estado, que eu sempre comento com vocês que esse é um assunto que a gente estuda desde lá do ensino fundamental, no meu tempo do ginásio, que são os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. O artigo 3º fala sobre os objetivos da nossa Constituição da República Federativa do Brasil ou do nosso Estado Democrático de Direito. E por último, no título 1, o artigo 4º, ele fala sobre o quê? O artigo 4º fala sobre os princípios das relações internacionais do nosso país, da nossa nação, com os demais povos ou países, ok? Eu digo povos e países, eu digo país e nação, porque a gente sabe lá na geografia, lá na história, lá na sociologia, que tem umas diferenças, vou brincar assim, diferenças técnicas entre
nação, povo, soberania, etc, né? Agora, hoje mesmo, enquanto a gente está gravando esse vídeo, a gente está assistindo toda hora no rádio ou na televisão, talvez vocês tenham assistido, as questões lá do Afeganistão. Então a gente sabe que aquelas fronteiras lá não são só geográficas, passou daqui de outro país. A gente sabe que tudo aquilo também tem uma fronteira de fundo para eles, na cabeça deles, de fundo religioso, né? Conforme a ideia e a cultura deles. Então, quando eu falo aqui em nação, em país, eu procuro fazer quase que um sinônimo, porque para nós aqui interessa o que está na letra da lei. O que vai cair em concurso ou em prova da OAB é o que está na letra da lei. Essas discussões filosóficas, religiosas, geográficas, sociológicas, de diferença entre país, nação, povo, etc., não nos interessa, pelo menos por enquanto, tá? Então, termina assim o título 1. Aí, nós vamos passar para o título 2. O título 2, sim, ele vai vir subdividido em capítulos. E por que ele vai vir subdividido em capítulos? Conforme eu já disse para vocês, porque só no capítulo 1, que fala sobre os direitos individuais e coletivos, são 78 incisos, né? Então nós vimos, o título 1 falava dos princípios fundamentais. O título 2 vai falar sobre direitos e garantias fundamentais. Título 1, princípios. Título 2, direitos e garantias. E capítulo 1, direitos individuais e coletivos. Então, hoje, em relação ao capítulo 1 do título 2, ou seja, em relação aos direitos individuais e coletivos, eu pensei em falar com vocês só do caput do artigo 5º. O que é mesmo o caput? O caput é a cabeça do artigo. É aquilo que vem lá em cima, dando o norte, dando a ideia do que vai ser tratado no artigo. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no artigo 5º, no caput, na cabeça do artigo? Que o artigo 5º, basicamente, enfatiza lá na sua cabeça do artigo, na sua introdução, a igualdade entre brasileiros e estrangeiros que residam no país. Então, o artigo 5º defende essa ideia que todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país são iguais perante a lei, tá? E depois também no caput, que depois vai ser desenvolvido nos artigos, fala sobre a inviolabilidade dos direitos. Ou seja, se a Constituição traz para o cidadão algum tipo de direito, esse direito é inviolável. Por quê? Porque a Constituição é a lei maior do país. Se eu tenho assegurado aquele direito na Constituição, aquele direito é inviolável. Não tem argumento ou outra lei que a gente possa citar ou que alguém possa citar para tirar os nossos direitos. E esse direito é inviolável, segundo o caput do artigo 5º, sobretudo em relação à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, vida, igualdade, liberdade, segurança, propriedade são direitos invioláveis conforme o artigo 5º, conforme o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Claro que isso que a gente falou aqui, vida, liberdade, propriedade, igualdade, segurança, vão ser desdobrados. De que forma que eles vão ser invioláveis?
eles vão ser desdobrados nos 78 incisos. Mas o que o caput, voltando, o que o caput traz de importante que a gente, dentro do possível, vai memorizar automaticamente? É que os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, eles estão em pé de igualdade, eles são iguais perante a lei. E todos os direitos que a Constituição traz em relação à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança são direitos invioláveis. Que direito é esse em relação à vida, em relação à liberdade, em relação à igualdade, em relação à propriedade, em relação à segurança? Ao longo dos 78 incisos, a Constituição vai, de certa forma, esmiuçando como é que esses direitos são colocados para o cidadão brasileiro e para o cidadão estrangeiro residente no país. Então, a gente fala muito em igualdade entre brasileiro e estrangeiro. Sim, desde que esse estrangeiro resida no país, né? Se ele vem aqui só a passeio, não que ele vá ser espolhado dos direitos dele, não é isso. Mas ele também certamente responde por aquilo que a lei do país dele prevê, né? Mas aqui, pela Constituição, a gente está falando em estrangeiro residente no país, tá? Teremos vídeos sobre esses direitos? Sim. A partir da próxima aula, a gente vai ver, inciso por inciso, 78 incisos. Imaginem, né? A gente viu quatro artigos com meia dúzia de incisos cada um, agora vê um artigo com 78 incisos, né? Mas vocês vão ver que todos são importantes, inclusive para outras áreas do direito, né? Inclusive, muito dos argumentos, dos fundamentos utilizados em outras áreas do direito, a gente busca justamente no artigo 5º e seus incisos. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores que lá, muito tempo atrás, quando ainda estava na faculdade, antes da Constituição de 88, eu tinha um professor de Direito Constitucional que dizia isso naquele tempo e hoje vale muito mais do que naquele tempo. Quem sabe direito constitucional acerta no mínimo 25% de qualquer outra prova jurídica sem ter estudado as outras áreas do direito. Ele dizia isso pra gente. Acerta no mínimo 25%. Quem estuda de verdade o direito constitucional. Então, gente, por hoje é isto. E a partir do próximo vídeo a gente começa a estudar os 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, tá?